Meus irmãos, estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, sobre o livro de Apocalipse. Quem vai apresentar para nós vai ser o nosso irmão escudeiro, Eliseu. Uma frase que eu li, eu vou ler aqui para vocês, antes de nosso irmão Eliseu iniciar os trabalhos dele, né? É, a frase fala o seguinte: o Apocalipse não é a sentença final do mundo, mas a revelação de caminhos. Cada alma pode escolher se caminha com a Babilônia em ruínas ou com a nova Jerusalém resplandecente. E outra frase que eu li é: o Apocalipse é, assim, um espelho. Quem lê com medo vê destruição. Quem lê com fé vê revelação e renascimento. Agora vou passar a palavra para o nosso irmão Eliseu, fazer a apresentação dele. Novamente agradecer a presença de todos os irmãos aí na nossa reunião semanal. Muito bom ver a nossa sala cheia. Irmão Eliseu, está com a palavra, irmão. Bom, deixa eu só compartilhar aqui, Jorge, a tela. É, essa daqui. Vocês estão vendo aí? Está iniciando o compartilhamento, agora apareceu. Aqui é o slide 1. Perfeito. Muito bem, senhores, irmãos, irmã, nós tem mulher na sala hoje também, né? Como vocês já falei, meu nome é Eliseu, sou o escudeiro da Comendadoria e tocou para mim hoje falar sobre o livro do Apocalipse. É um livro bastante complexo de ser estudado, de ser entendido. E como é um livro que eu estudei já algumas vezes agora para apresentar, mas não tinha uma cercania muito, não era tão próximo, eu acabei fazendo uma apresentação mais geral dele mesmo, onde foi escrito, quem, as formas de se interpretar, entendeu? Mas para a gente se situar um pouco melhor do que o Apocalipse, e na próxima oportunidade talvez se aprofundar um pouco mais, né? Então, o título da minha apresentação é o livro do Apocalipse, o autor Apóstolo João, trabalho do escudeiro Eliseu Ramos. Então, o que que é o Apocalipse, né? O Apocalipse é o último livro da Bíblia cristã, né? É escrito por João, apóstolo e evangelista. Data cerca de 95 anos depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, né? O contexto, perseguição aos cristãos, propósito, fortalecer a fé, mostrar a vitória final de Cristo, né? O local que foi escrito foi na ilha de Patmos, onde João foi exilado aí depois que tentaram matar e não conseguiram e exilaram ele nessa ilha lá, né? Então, para a gente situar mais ou menos onde é que foi escrito, aqui é a Grécia e aqui é a Turquia, né? Então, bem nessa essa faixa de mar entre os dois países aqui, nessa ilha, ilha de Patmos, né? Então aqui a ilha e aqui é o lugar, a caverna onde ele escreveu, que hoje tem uma igreja lá, né? Então se construiu aqui na caverna, pode ver aqui que as pedras e tal, né? E dentro se construiu uma igreja e onde hoje, né, é visitado e tendo como o lugar onde foi escrito o livro, né, por João, né? Então, o que é o Apocalipse, né? De forma direta, o Apocalipse significa revelação. Então, nós com o tempo, a gente foi entendendo que o Apocalipse geralmente é uma comunicação de vai acabar o mundo, que isso, catástrofe, foi um Apocalipse. Mas, na verdade, significa revelação, qual, a qual foi dada por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Consequentemente, esse termo acabou se tornando sinônimo de fim do mundo. O livro traz revelações divinas sobre o presente e o futuro das igrejas e da humanidade, sobre os últimos tempos, o juízo final e talvez mais o mais esperado, traz a revelação sobre a volta de Jesus e a eternidade do céu. O livro contém 22 capítulos que servem para alertar e encorajar os que creem em Deus. O Apocalipse é, sobretudo, um livro para trazer esperança
em meio à dificuldade, em meio à dificuldade. E sua leitura deve ser feita para entender e não apenas para se informar, né? As principais visões, revelações do Apocalipse, só mudar a... Nossa, peraí. Aí. Incluem o papel central de Jesus Cristo, né, a derrota final do mal e a segunda vinda de Jesus Cristo, a introdução dos juízos divinos através dos selos, trombetas e taças, a promessa da nova terra e do reino de Deus, estabelecendo um novo céu e uma nova terra sem sofrimento. Então, no livro de Apocalipse, Jesus Cristo é a figura central, que ele que tem ali a sabedoria para abrir, né, os selos. Então, aqui, o Cordeiro, Jesus é apresentado como o Cordeiro que é digno de abrir o livro selado com 7 selos, simbolizando a sua autoridade para executar o plano de Deus. A vinda do Rei. A revelação mostra a vinda de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar 1000 anos após a derrota do mal. O juiz, Jesus também aparece como o juiz final do grande trono branco, determinando o destino das pessoas. A luta do bem e o mal. A derrota do anticristo. As forças malignas lideradas por um anticristo serão finalmente derrotadas por Jesus, que prenderá Satanás por 1000 anos. Sinais dos tempos. O livro descreve sinais do fim dos tempos, como guerra, fome, terremotos e perseguição aos cristãos. Mas também enfatiza o sofrimento, que o sofrimento tem um fim. Tinha juízo divinos e as pragas. Os selos. A abertura dos 7 selos anuncia o julgamento sobre a humanidade. As trombetas. As 7 trombetas trazem mais flagelos e julgamentos, como doenças e mudanças na natureza. As taças. Finalmente, as 7 taças contêm as últimas e mais severas pragas, marcando o fim, do domínio do mal. Nova realidade e esperança. A nova terra, Apocalipse promete uma nova realidade em que a terra se tornará celestial, com a promessa de um novo céu e uma nova terra. Vitória final. O livro oferece uma mensagem de esperança, revelando que a vida, com sofrimento, dor, morte, terá um fim e a vitória definitiva de Deus. Então, resumindo, né, o livro de Apocalipse vem comunicar que vai chegar uma hora que Jesus vai voltar e que vai julgar quem tem que julgar, vai ter ali a abertura dos selos, das trombetas, das taças, das pragas, e aí vai refazer de novo uma nova era, uma era de esperança, né? Onde a terra é reconstruída com mensagem de esperanças, revelando que a vida com o fim do sofrimento aqui na Terra, né? Isso que ele quer dizer, né? E tem 3 formas clássicas, né? Então essa dali é uma das formas, né? E tem 3 formas clássicas de entender, de poder interpretar o Apocalipse, né? Então o preterista, né? Já cumpriu no passado a perseguição romana e destruição de Jerusalém, né? Futurista ainda vai acontecer no futuro, o anticristo, tribulação, volta de Cristo. Ah, historicista, panorama da história da igreja, da era apostólica até o fim do mundo. Então, essas 3 formas a gente consegue interpretar ou tem formas de estudar o Apocalipse nessas 3 formas aqui, tá? E 3 formas não clássicas de interpretação, né? Então, tem a interpretação alegórica, a interpretação esotérica, a interpretação filosófica, espiritualista e interpretação gnóstica, que eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui. Então, na alegórica, o Apocalipse é um símbolo, representa a luta eterna entre o bem e o mal. As bestas e dragões são formas espirituais internas, né? A Nova Jerusalém e a vitória do bem. A interpretação alegórica, esse método entende o Apocalipse não como uma previsão
literal de eventos passados ou futuros, mas como o drama simbólico e atemporal na luta entre o bem e o mal, aplicável em qualquer época na história da humanidade. Pontos principais: caráter simbólico. As visões, bestas, números e imagens se referem a personagem ou acontecimentos históricos específicos, mas a realidade espiritual universais. Exemplo, luta do bem contra o mal, fé, contra a perseguição. Apocalipse atemporal. As mensagens do Apocalipse não estão presas em um período histórico, mas podem ser aplicadas em qualquer geração de cristãos buscadores espirituais. Conflito espiritual representa o embate entre Cristo e Satanás, igreja, mundo, luz e trevas. Mostra que essa batalha acontece continuamente na vida espiritual e na história humana. Consolação e esperança. Oferece alento aos fiéis em meio a perseguições e dificuldades, lembrando que o triunfo final pertence a Deus. Interpretação ética e espiritual. O foco está em princípios espirituais e morais. Perseverança, fé, justiça e esperança, mais do que profecias cronológicas. O Apocalipse como metáfora da vida interior. Muitos idealistas entendem o livro como reflexo da jornada espiritual da alma humana, que atravessa provações até alcançar união com o divino. Interpretação esotérica. O Apocalipse visto como manual de iniciação espiritual, selos e símbolos, mistérios ocultos, Nova Jerusalém, consciência iluminada, muito usado em tradições Rosa-Cruzes e teosóficas. Interpretações esotéricas, né? A visão esotérica entende o Apocalipse como um livro de símbolos ocultos que descrevem realidades espirituais profundas, ligadas à iniciação e autoconhecimento e à transformação interior do ser humano. Pontos principais. Livro de Mistérios. O Apocalipse é visto como um texto iniciático, cheio de códigos, símbolos que só podem ser compreendidos por aqueles que estão preparados espiritualmente. Leitura simbólica e mística. Bestas, selos, trombetas, números e visões não se referem a eventos históricos, mas a processos internos da alma e da consciência. Caminho da iniciação representa a jornada do buscador espiritual através de provas e purificações rumo à iluminação e à união com o divino. Cada etapa, selos, taças, trombetas, simbolizam a fase da transformação interior. Alquimia espiritual. Muitos intérpretes esotéricos veem o Apocalipse como a linguagem da alquimia espiritual, morte do ego, renascimento da alma e a transmutação do ser. O Cristo interno. O Cristo do Apocalipse não apenas histórico, mas também o Cristo interior e a centelha divina que deve despertar em cada indivíduo. Vitória do Espírito. A Nova Jerusalém é interpretada como estado de consciência iluminada, alcançado após a vitória sobre as forças internas da ignorância e da ilusão. Aplicação universal. Diferente da interpretação literal ou futurista, a esotérica vê o Apocalipse um manual de transformação espiritual válido para qualquer buscador sincero. Interpretação filosófica espiritualista. História da humanidade em ciclos, morte e renascimento e transformação, aplicação individual, vida espiritual e coletiva, civilizações, próxima de tradições gnósticas e orientais. Interpretação filosófica espiritualista. Esse método busca compreender o Apocalipse não apenas como um texto religioso, como uma obra simbólica de sabedoria que transmite essencialmente sobre a vida, essência humana e o destino espiritual da humanidade. Pontos principais. Enfoque universal. O Apocalipse é visto como uma mensagem válida para toda a humanidade, não restrita a uma tradição religiosa específica. Símbolos como arquétipos. As imagens do Apocalipse, dragão, besta, mulher, cordeiro, etc., representam forças universais e arquétipos da psique humana, explorados também na filosofia e na psicologia profunda. Reflexão filosófica sobre o mal.
A altura entre o bem e o mal no Apocalipse é interpretada como problema filosófico, refletido sobre a origem a natureza e o fim do mal no mundo. Dimensão espiritual da existência. O texto ensina que a vida humana não é apenas material, mas possui uma dimensão espiritual que culmina na busca pelo transcendente. O fim como transformação. Fim do mundo não é entendido literalmente, mas como transformação da consciência e evolução espiritual da humanidade. Mensagem ética e moral. O Apocalipse inspira a prática da justiça e da esperança e da perseverança, mostrando que o bem no final sempre prevalece. Nova Jerusalém como ideal filosófico representa o estado de perfeição espiritual, paz e harmonia, tanto no plano coletivo, sociedade ideal, quanto no individual, alma iluminada. Gnóstica, a drama cósmico da alma aprisionada na matéria. Cristo, luz divina. Bestas, força da ignorância e da ilusão. Final, retorno da alma à luz eterna. Na interpretação gnóstica, o Apocalipse de João é um texto que revela uma linguagem velada à luta da alma humana contra as forças da ignorância e da matéria, indicando o caminho da libertação através do conhecimento espiritual. Pontos principais. O Apocalipse como revelação gnóstica. A palavra Apocalipse significa revelação. Para os gnósticos, é o desvelar dos mistérios ocultos da criação e da alma divina, da alma e do divino. O mundo como prisão. As bestas e os poderes do mal representam o sistema material opressor, o demiurgo e seus arcontes na visão gnóstica, que mantém a humanidade na ignorância. Cristo como portador da gnose. O Cristo do Apocalipse é interpretado como um Logos redentor, que traz a gnose e reconhecimento espiritual necessária para libertar a alma do domínio da matéria. A batalha espiritual. O embate entre o cordeiro e a besta não é histórico, mas sim o conflito interno, a luta da centelha divina dentro do ser humano contra as forças da ilusão e do ego. Símbolos de iniciação. Os selos, as trombetas e as taças representam etapas do despertar espiritual, pela qual a alma passa em sua jornada de purificação e iluminação. Nova Jerusalém. Para os gnósticos, não é uma cidade literal, mas o estado de consciência plena e reintegração da alma com o pleroma e plenitude divina. Salvação pelo conhecimento. Diferente da salvação por fé ou obras, a visão gnóstica do Apocalipse enfatiza a gnose interior, o autoconhecimento que conduz à libertação do ciclo da ignorância e do sofrimento. João escreve o Apocalipse para trazer encorajamento e esperança aos cristãos da época, que enfrentavam as perseguições romanas, falsos ensinamentos e desânimo, e para revelar o propósito de Deus para o futuro, incluindo o julgamento final, a derrota do mal, a vinda do reino de Deus. O livro foi escrito no exílio na ilha de Patmos, no mar Egeu, e usou o simbolismo para proteger os cristãos do escrutínio dos opressores. Independente da forma que você interpreta o Apocalipse, se você acredita que ele ainda vai acontecer ou se ele já aconteceu, o que temos que buscar nele é a forma de viver melhor nos nossos dias, seja na espera da volta de Jesus, como também utilizando seus ensinamentos para evoluir espiritualmente rumo à gnose do conhecimento espiritual. Non nobis Domini, non nobis, sed Domini tuo da glória. Obrigado, irmãos. Isso aí. Muito bem, Eliseu. Parabéns pela tua apresentação, foi bem completa, né? Essa visão aí que tu traz sobre a parte do gnosticismo, né? Como o gnosticismo vê o Apocalipse é bem interessante também, muito bacana mesmo. Como tu colocou ali, é importante a gente ter essa visão que existe algumas interpretações
sobre o Apocalipse. Se o Apocalipse no sentido de dessa temporalidade dele, se ele já aconteceu, se ele está acontecendo ou se ele vai acontecer. Tá? Então, geralmente, né, eu acredito que dependendo o momento histórico que a raça humana está vivendo, ou lá atrás, ou no meio, ou aqui, ou mais à frente, eu acredito que a humanidade sempre vai ter na mente que ela está vivenciando o Apocalipse. Parece que as coisas estão acontecendo, que estão acontecendo, que vai acontecer, que vai acontecer. Esse temor, né? Esse sentimento de que esse sofrimento vai terminar e vai vir Cristo, né? Na sua segunda vinda e vai trazer essa redenção para todos nós e vamos passar por todas as tribulações e tal. Esse sentimento de que essa libertação está próxima, está próxima. Talvez a humanidade venha passando por isso há muito tempo. E como bem colocou o irmão Eliseu, muitos estudiosos, analisando o Apocalipse, entendem que as visões que João teve, né, são da época da, de Roma, né, quando Roma ainda estava dominando o mundo naquela época. Então, aquele momento que teria acontecido todo esse Apocalipse. Outros já veem que o Apocalipse está acontecendo nesse exato momento. Veio a Covid, veio a Segunda Guerra, aí agora vai vir então o Anticristo. Então, essa tensão que é trazida para a humanidade para trazer essa percepção ou trazer a atenção para esses, vamos dizer assim, esses recados ou essas revelações que estão, como bem colocado pelo irmão Eliseu, né? Esses mistérios velados, né? Que o Apocalipse são mistérios velados. A gente tenta interpretar de toda maneira. O ser humano tenta interpretar tentando encontrar onde, quando, que momento vai acontecer. Então, esse mistério velado é que o ser humano tenta a todo custo descobrir. E como o Cristo falou, né, a gente tem que manter as nossas lamparinas sempre acesas. A gente não sabe quando o noivo vai chegar, né? Tem aquela passagem no Evangelho, né, que a elas ficam com a lamparina, vão para o casamento, né? E aí ficam no portão esperando e elas queimam toda a cera e as luzes se apagam e as que guardam ali a cera, não, o óleo, né? E aí quando o noivo vem, elas acendem. Então elas têm que estar sempre esperando o noivo chegar, preparada para isso. No sentido de que tem que haver essa vigilância sempre. E o gnosticismo, como bem o irmão Eliseu colocou, traz uma visão um pouco diferente. É como se o Apocalipse, né, fosse toda uma trajetória, uma batalha no mundo espiritual. Tudo está acontecendo no mundo espiritual. Todo esse Apocalipse está acontecendo no mundo espiritual. O gnosticismo traz isso e tenta trazer para você a sua alma tem que perceber que o Apocalipse está acontecendo no mundo espiritual e você tem que fazer a sua opção quanto antes. No gnosticismo, que tenta trazer onde as almas buscam o entendimento para, através do entendimento, ter essa libertação. E entendimento significa também, né, entender, conhecer e aceitar também Cristo, né? Tudo que Cristo nos trouxe. Ele veio e ele mostrou o caminho correto, o caminho que vai trazer essa libertação, trazer o caminho no gnosticismo, na libertação desse mundo, né, material. Vou passar a palavra, novamente, parabéns, Elizabeth, tua apresentação. Vou passar a palavra para o nosso irmão Jorge Vonei. Jorge, se quiser se manifestar, toca a palavra, irmão. Muito, muito, muito importante, muito significativa a apresentação do nosso querido irmão Eliseu, estimado irmão Jorge. E também essas colocações de, de parece que durante eu estava mesmo lendo o livro, vendo o filme, eu também estava pensando que parece que as coisas estão acontecendo tudo agora, né? Então,
o tempo parece que, o livro parece que foi feito uma sabedoria que nos traz uma reflexão do aqui e o agora, no meio de tantas coisas que têm acontecido no mundo, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que nós estamos estando preparados para o caminho iniciático, devemos cada vez mais buscar a presença divina, eu sou o que habita nos nossos corações. Que isso é a lâmpada de verdade que vai nos conduzir ao caminho iniciático. Então seriam essas as minhas considerações, dizer que eu aprendi muito, refleti muito, né, como tenho feito nos últimos dias e agradeço bastante. E a Nova Jerusalém, também que o irmão manifestou, que é muito importante entender essa mensagem que fala no livro, né, do apóstolo João. Era isso. Muito obrigado. Joia, obrigado, irmão Jorge. Irmã Jaqueline, se quiser se manifestar, toca a palavra, irmã. Então, a apresentação do nosso irmão, muito interessante. E eu destaquei aqui um ponto, né, que a gente vê bastante, assim, comentários sempre, tá chegando o fim do mundo. Tem gente que se desfaz de tudo porque o mundo vai terminar em tal data, tal hora que o apocalipse está chegando, larga tudo que tem, né? Esses dias mesmo aí, não faz muito tempo, a gente viu aí na notícia um pessoal que vendeu casa, carro, se desfez de tudo porque o mundo ia terminar. Mas era dia 22 ou 23 agora, uma coisa assim. Só que isso, na verdade, né, não acontece assim. Bem como o irmão colocou, né, isso é só uma transformação de consciência. Então, eu achei vários pontos do livro bem interessante. E essa transformação de consciência, esse apocalipse que eles falam, é que, na verdade, é uma renovação da Terra, uma renovação de todo o nosso ser, né? Então, é nesse sentido, assim, que eu consegui pegar a ideia, né? Mas muitas pessoas associam, quantos fins de mundo a gente já ouviu falar, né? Tá chegando o apocalipse, vamos vender tudo, vamos se desfazer de tudo, vamos para tal lugar. E na verdade continua, né? A Terra, vem as pragas, vem as doenças, vem tudo e continua tudo igual, né? A gente só tem que ir se adaptando e ir buscando se renovar, buscando então se transformar e conviver com tudo isso que a gente está passando. Era essa a minha colocação. Uhum. Muito bem colocado, irmã Jaqueline. Realmente muitas pessoas, de tempo em tempo, passam por esses eventos, né? Vai acabar o mundo amanhã, Sim. aí vende tudo, faz um monte de loucura Aham. e esquece o principal, né? Não é o fim do mundo, né? A pessoa se foca só no fim do mundo material, né? E esquece que Isso. o fim do mundo não é o fim do mundo material. Não. Muito bem você colocou essa transformação da tua alma. Quando é que vai acontecer essa transformação da tua alma? Aí as pessoas, às vezes, elas erram porque elas estão tão anestesiadas pela matéria e por esse sistema que não conseguem perceber a própria mensagem do que é o Apocalipse. Muito bem colocado, irmão. Obrigado. Exatamente. Eu vou passar a palavra para o irmão Rafael. Rafael, tem, Rafael? Tá sem áudio, Rafael. Tá sem áudio, Rafael. Agora deu. Desculpa aí, tô atrapalhado hoje. Direito, me atrasei lá no meu trabalho e acabei perdendo a maior parte aí da apresentação do irmão Eliseu, mas o pouco que eu consegui ouvindo essa, vamos colocar assim, essa dualidade aí de interpretação, né? Essa dupla interpretação em relação à espiritualidade. Muito bom mesmo, sabe? Eu tinha minhas dúvidas em relação, porque eu já tinha lido algo, não me aprofundei no assunto, porque é algo muito, como que eu vou dizer, é se projetar, né, para o que vai acontecer. Isso é difícil, é quase uma premonição, tudo que vai acontecer. Mas vocês colocaram muito bem, a irmã Jaqueline ali também. Opa, travou, Rafael. Travou.
Travou, travou. Não voltou. Então, quem sabe, então, sai e volta. Tenta entrar de novo, Rafael, quem sabe. Tá sem áudio agora, Rafael. Jorge, minha internet aqui não Opa, sei por que ela tá. Voltou? voltou, voltou. Pode Tá. falar. Vou tentar aqui, vamos ver se ela vai continuar, senão eu vou ter que deixar para depois. É, Bom, enfim, irmãos, parabéns, Eliseu. Muito boa a tua apresentação. O pouco que eu assisti ali realmente me trouxe uma nova janela de visão assim em relação ao Apocalipse. É totalmente renovação mesmo, sabe? É isso que nós estamos buscando. Esse ciclo que a gente começa e acontece há milênios de anos. Não, inclusive em 2012, vocês vão lembrar, isso até pegando um gancho ali do que a irmã Jaqueline falou, em 2012, né, foi colocado que o mundo ia acabar e eles já tinham feito alguns filmes e tal, que o planeta ia. E não era. Era um calendário maia, se eu não me engano, é maia, que acontece, então, um novo ciclo do universo, dos planetas, de toda essa. A quinta dimensão que nós estamos entrando. Eu acredito hoje, vendo tudo isso que o Eliseu apresentou, tá? Que é dessa maneira. Só que isso vai acontecer porque o ser humano hoje, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas que a gente acaba interagindo aqui, como o ser humano, com toda a informação que nós temos, eu sempre coloco, com toda a tecnologia que a gente tem, tá? E o ser humano continua se fechando na matéria. Olha se não é uma luta totalmente espiritual dentro da matéria. Se nós voltarmos a 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, nós não tínhamos essa capacidade de informação, de entendimento da natureza espiritual, de energia, de vibração. E hoje a gente tem isso e mesmo assim o ser humano ele continua brigando por algo que ele sabe que ele não vai ter, que é a matéria. Esse é o grande apocalipse que a gente vê. É essa briga incessante de querer conquistar algo que você não vai ter. Como a Jaque falou de novo ali, pegando, né? A pessoa se prepara para morrer, vão vender tudo. Olha só, tudo voltado à matéria. Essa é uma realidade. O irmão Jefferson ali dentro desse mundo espiritual, eu gosto muito da parte da espiritualidade, né, da doutrina espírita, porque ela traz muito, ela enfatiza muito essa evolução. E a maioria não está fazendo isso. Hoje estão criando os robôs, estão criando um mundo paralelo aí da matéria dentro de forma que o ser humano está se perdendo novamente e é cíclico. Vai acontecer, não adianta, está acontecendo. Mas enfim, é interpretativo, né? Mas parabéns, Eliseu. Poxa, eu nunca imaginei da maneira que você apresentou aí essa parte da gnose. Parabéns mesmo. Talvez eu tenha me perdido aí na interpretação, mas deu uma luz grande aí. Parabéns. Obrigado, irmão. Desculpa me atrasar aí na, na revelação, Jorge. Valeu, tranquilo? Irmão Benjamin, está aí, irmão? Senão, Boa noite, meus irmãos. e aí, Benjamin, o que tu achou da apresentação do nosso irmão Eliseu? Cara, eu achei sensacional a apresentação do irmão Eliseu, porque aborda um assunto muito legal que nós, seres humanos, criamos, assim, um certo preconceito, assim como a gente, eu posso falar, porque a gente acha que o fim do mundo é que vai tocar as trombetas, que Jesus vai descer. A gente tem um preconceito porque a gente é muito apegado com nossos bens materiais. Querendo ou não, a gente é muito materialista. A gente é ligado nos nossos materiais. Ah, mas quebrou aquilo dali, a gente fica brabo. Mas não, o que importa é que a gente está aqui. A gente tem que dar valor às nossas pessoas. Mas, assim, o Apocalipse também é conhecido principalmente como o livro que também encerra a Bíblia e de forma simbólica e profética, né? No caso, o acontecimento do fim dos tempos, ali como eu citei. Ele descreve os períodos da tribulação, das guerras, das catástrofes no mundo, Uhum. tipo tsunami, tornados, todas essas, mas no novo tempo não haverá dor, como Jesus Cristo fala. Lágrimas ou morte, apenas justiça e a presença eterna de Jesus Cristo. Então, isso nos faz refletir que a gente tem que não ser tão apegado no material e ter uma convocação maior com Deus. Uhum.
Muito bem colocado, irmão Benjamin. Irmão Gustavo Faia, se se manifestar, toca a palavra. Então tá, vamos lá. Queria fazer umas complementações aí no estudo do irmão Eliseu. E parabéns, Eliseu, pela tua apresentação. Eu só queria ler um estudo que eu fiz sobre as 7 cartas do Apocalipse, tá? Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem que ter em mente sempre alguns contextos para a gente conseguir interpretar ele da melhor forma. Esses contextos eles podem carregar a gente para um contexto interno ou para o microcosmos para dentro, ou eu posso fazer uma interpretação do que eu leio no Apocalipse também para um macrocosmo, porque a gente vive nos nossos momentos atuais. Então eu consigo, se eu levar para dentro, consigo entender o que eu estou vivendo no momento, quais são as minhas emoções, ou o que é que está acontecendo comigo de errado, ou mesmo o que vai acontecer, o que eu espero, enfim, é uma leitura, né? É uma revelação. Eu me ative no estudo que eu tinha feito, e eu gostaria de ler esse estudo para vocês. Eu me ative, né, então, como eu disse, nas 7 cartas do Apocalipse. Ela está no livro 2 e no livro 3 do Apocalipse. Tá? Então, essas foram as cartas que foram escritas para 7 igrejas. Então, quando a gente interpreta, quando a gente vê esse contexto, a gente precisa ter na cabeça o contexto histórico, o contexto simbólico, e aí eu consigo fazer o transporte disso para o conceito atual, o conceito da atualidade. Então, como conceito simbólico, o que a gente precisa ter como simbolismo? Né? O que a gente precisa entender quando a gente lê o Apocalipse? Então, a gente deve ler o Apocalipse com esse contexto simbólico bem fixado, que seria o quê? Então, o Apocalipse ele inspira-se na linguagem simbólica do Antigo Testamento, mas ele usa o símbolo de uma forma nova e intensa, na medida em que ele constrói toda a sua teologia. Então, ele utiliza o simbolismo. Né? Então, pode-se dizer que ele recorre ao símbolo principalmente por 3 razões. Quais são essas 3 razões? Primeira razão, pela realidade transcendente daquilo que se fala. Então, tratando-se da narração de uma luta entre Deus e as forças demoníacas, que se manifestam nas diversas realizações históricas, a linguagem evocativa do símbolo ela permite ultrapassar a barreira do imanente em direção ao transcendente. Imanente refere-se que ao existe dentro, contido em si, ou mesmo dentro da realidade material. E transcendência, por outro lado, significa ir além, ultrapassar os limites, né, do que está dentro, para alcançar uma realidade superior, externa, uma realidade espiritual, uma realidade metafísica. Segundo fato, então, das razões que se utiliza o símbolo, ele possibilita uma releitura da história concreta a partir da atualização das categorias implicadas no símbolo. Então, por isso que a gente vê que o Apocalipse ele é antigo e, ao mesmo tempo, ele é extremamente atual, por essas razões. Então, por exemplo, se para a comunidade do Apocalipse a Babilônia poderia ser identificada como Roma ou outra cidade do Império, em cada época as formas do símbolo poderão ser preenchidas por outro conteúdo concreto. Exemplo, nós podemos trocar, então, a Babilônia, podemos trocar Roma, podemos trocar por Brasília. Tá? Terceiro razão, o símbolo ele envolve o destinatário. Enquanto a linguagem descritiva e realista ela apela diretamente à inteligência do destinatário, a linguagem simbólica não. Ela envolve a pessoa de forma integral. Ela envolve a inteligência, ela envolve a imaginação, ela envolve os sentimentos, ela envolve memórias, ela envolve emoções. Então, por isso que eu volto a dizer, por isso que ele é antigo e, ao mesmo tempo, ele é tão atual.
Então, no estudo tendo isso em mente, no estudo das 7 cartas do Apocalipse, a gente teria o contexto histórico. O que seria esse contexto histórico das 7 cartas do Apocalipse? Então, no primeiro século, os cristãos da Ásia Menor, que fica bem de frente na parte continental da ilha de Pátmos, tá? Ali era considerada a Ásia Menor, então era próximo de onde Paulo estava preso. Então eles enfrentavam diversas dificuldades, incluindo opressão e escravidão sobre o Império Romano, bem como confusão teológica e a necessidade de perseverar na fé. As mensagens de Jesus, através das cartas, respondiam a esses desafios e foram enviadas 7 cartas para 7 diferentes igrejas. Então, se nós transformar esse contexto histórico, a gente levar ele para um contexto atual, tá? E aí, essa interpretação, que eu preciso dizer, ela não é sobre partidarismo cego, porém ela é só uma interpretação minha, uma opinião minha a respeito dos fatos do que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Eu transportei, em vez de transportar para o interno, eu usei o contexto externo para tentar explicar as cartas, tá? Então, vamos lá. Então, não é, então, sobre uma interpretação cega, partidarismo cego, mas é sobre discernimento moral, considerando as ações ideológicas de grupos de esquerda que atuam politicamente no Brasil e influenciam cultura, mídia, educação, religião e governo. E aí a gente vai ver essas cartas se encaixando bem direitinho em alguns contextos. Então, vamos lá. Primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso. Éfeso, eu posso transportar para o contexto atual como ser o militante que virou máquina ideológica. Exemplo, vamos ler ali, eu vou ler passagem só do Apocalipse, não vou ler todo aquela parte do Apocalipse. Então, o que diz o Apocalipse na carta de Éfeso? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos. No entanto, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Se eu fosse transportar isso para o contexto atual, o que eu poderia interpretar? Representa os movimentos de esquerda, que realmente os movimentos de esquerda começaram com bandeiras sociais legítimas, começaram com bandeiras justas, de justiça, de igualdade. Porém, abandonaram seu primeiro amor, mas se afastaram dos valores éticos e cristãos, transformando-se em máquinas ideológicas radicais e intolerantes. Hoje, as suas pautas são dominadas por agenda de gênero, aborto, relativismo moral, marxismo cultural e ataque à família tradicional. Segunda carta, a carta escrita a Esmirna. Poderíamos interpretar essa carta como os patriotas perseguidos, ou as pessoas, troca-se símbolo patriota, troca-se símbolo pessoas de bem, pessoas de moral, pessoas de caráter. E o que é que eu tenho no escrito no Apocalipse? Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Se eu transportar isso para o contexto atual, o que é que eu tenho? Representa os conservadores, os cristãos, empresários, patriotas perseguidos por um sistema que criminaliza opiniões tradicionais, censura redes sociais e utiliza o judiciário e a mídia como ferramenta de silenciamento. A esquerda diz defender diversidade, mas persegue quem defende valores bíblicos, liberdade econômica ou critica
esse sistema progressista que se quer implantar. Terceira carta, carta enviada a Pérgamo, a aliança entre igrejas e partidos de esquerda. Apocalipse, o que diz? No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrifícios a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que essa carta, no contexto atual, ela nos alerta? Então, ela nos alerta contra líderes religiosos progressistas que aliam-se a políticas de esquerda, tá? Para promover uma teologia adaptada ao marxismo, distorcendo o evangelho para legitimar ideologias. Esses grupos promovem a fé politizada, onde Cristo é apresentado como um revolucionário socialista e não como um senhor e salvador. Quarta carta, a sedução da esquerda cultural, ou Tiatira. Se nós lermos Apocalipse, o que é que eu vou ver? Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Se eu transportar para o contexto atual, Jezebel representa hoje a elite progressista que domina o entretenimento, a educação e os meios culturais. Então, por meio de novelas, músicas, filmes, escolas, universidades, a esquerda doutrina o povo, especialmente os jovens, com temas como ideologia de gênero, abortismo, ataques à família, revisionismo histórico, né? Exemplo disso, a reinterpretação negativa do cristianismo e do conservadorismo. Quinta carta, Sardes, a esquerda que parece popular, mas está morta. Apocalipse, uma passagem bem curta, conheça as suas obras, mas tem fama de estar vivo, você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Vamos transportar para o contexto atual. Os partidos de esquerda ainda se apresentam como defensores do povo, mas estão desconectados da realidade da população. Preocupados apenas com ideologia, narrativas identitárias e ocupação de cargos públicos. Muitos de seus líderes se enriquecem à custa do Estado, mas continuam se dizendo defensores dos pobres. Sexta carta, Filadélfia. Os pequenos que defendem a verdade. Apocalipse, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos seus pés. Então, saberão que eu o amei. Vamos transportar para o contexto atual. São os pequenos grupos, lideranças, igrejas fiéis e cidadãos comuns que ainda defendem valores cristãos, a Constituição, a liberdade, mesmo sob ataque da cultura dominante, representam os que são zombados por rejeitar o politicamente correto, mas permanecem firmes na verdade. Sétima carta, Laodiceia, a elite esquerdista acomodada e hipócrita. Apocalipse, conheça suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico
Enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos transportar para o contexto atual. Denuncie, então, a elite cultural, artística, acadêmica, política, ligada à esquerda, que se diz intelectual, progressista e humanista, mas vive alienada, né? Moralmente vazia e cega de arrogância. São formadores de opinião que vivem em conforto de grandes centros, defendendo o socialismo para os outros, mas comendo lagostas no STF, andando de jatinho e morando em bairros luxuosos. Tá? Então, para concluir, as cartas do Apocalipse, o que elas nos alertam? Elas alertam com clareza o quê? Que a verdadeira corrupção, ela vem da mentira, ela vem da inversão de valores, ela vem da destruição da verdade e destruição da moral. É isso que eu queria contribuir. Eu resolvi fazer essa análise num contexto externo, que eu acho que ficaria mais fácil de entender do que analisando um contexto interno. Aí é muito pessoal. Obrigado, que eu tinha para dizer. E mais uma vez, irmão Eliseu, parabéns. E tu viu que a interpretação ali tua faz sentido, né? Daquela parte da gnose, se eu levar para dentro ou para fora, o Apocalipse, ele consegue responder todas essas questões. Na minha ignorância, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. É isso aí. Mas é interessante, o Gustavo, porque você pegar as cartas, né? E fazer essa colocação dessa questão política, né, independente de esquerda, direita, é claro, mas botar na questão política é você conseguir extrair qual é os símbolos que estão dentro dessas cartas, o que cada carta está trazendo, né? E como você muito bem colocou, Gustavo, é, as, essa questão do ser humano interpretar os símbolos que estão nas cartas, né? E trazer para a vida atual. Se você pegar todas as cartas ali, as 7 cartas, você consegue encaixar na própria vida, na sua própria vida, porque você se encaixa numa carta daquela, você encaixa não um irmão, mas você encaixa uma situação que você está vendo naquela outra carta, você encaixa na outra carta e parece, pô, peraí, o Apocalipse está acontecendo agora. Não está acontecendo só no macro, né? Está acontecendo no micro. Essa percepção que talvez faça com que as pessoas consigam fazer esse clique, essa transmutação, essa virada de chave internamente, né? E não olhar o Apocalipse, como até o irmão Benjamin falou, né? Não só com o medo do fim do mundo, não o medo do fim do mundo. Ele está trazendo um caminho bem claro de como você tem que se portar nos fins dos tempos. Fins dos tempos de quem? O teu, meu amigo. É o teu fim dos tempos. Você está achando que é o fim dos tempos da humanidade? Cara, é o teu fim dos tempos. O Apocalipse você pode dizer qual é o teu fim dos tempos. Está ali, está mostrando. Não tem muito... É só ter essa percepção. Vou passar a palavra para o irmão Gledson. Irmão Gledson, tá com a palavra, irmão. Obrigado, irmão Gustavo. Boa noite a todos. Parabéns ao irmão Eliseu pela apresentação. Acho que o Benjamin colocou bem, também tinha anotado aqui, que é um livro que aparentemente dá, a gente olhando um pouco o conhecimento que eu tinha do livro, ele dá medo, porque acho que já foi comentado, né? Não sabe se o Apocalipse é no passado, no presente ou no futuro. Então tu fica com esse medo, né? Tá acontecendo, já aconteceu, vai acontecer. Então eu acho que agora vendo o que o irmão Gustavo falou, que o irmão Fer falou, eu acho que é o contrário, é uma esperança, né? Sempre tem que ter esperança, não podemos perder a esperança, né? Então acho que agora eu vou colocar dessa maneira a minha contribuição, né? Não é um livro de medo, sim um livro de esperança em todo o contexto, porque
tem parte que ele fala inspira na justiça e assim por diante, né? Então tem que inspirar, não ver como medo. Acho que a minha contribuição seria essa. Parabéns, irmão Eliseu. E o complemento do Fer também só somou mais pro meu entendimento do livro isso. É isso aí. É, vocês imaginem você pegar o Apocalipse e ler o Apocalipse aterrorizado, com medo extremo. E você, em outro momento da vida, lê o Apocalipse como um livro de esperança pura, de revelação divina. Olha só a diferença que dá do entendimento. Gigantesca. Gigantesca. Irmão D'Angelo, tá com a palavra, irmão. Ouvindo? Sim, Ouvindo? sim, estamos ouvindo. Então tá ok. Vou botar aqui um. Parabenizar o irmão Eliseu. Apresentação muito boa. Vou começar com uma frase que meu avô falava sobre o Apocalipse, que era engraçado. Nunca fazia sentido, mas para mim hoje ela pesou bastante. O nome do meu avô era Antônio Ramos, e ele falava assim, ó: o mundo acaba para quem morre. E se dizia bem isso, cara, que a gente quando lê o Apocalipse, a gente se depara com várias situações que a gente vai acabar para todo mundo. As trombetas vão tocar e que Deus vai descer e vai arrematar os seus escolhidos. Mas quem são os escolhidos? E ele vai vir ou ele já está aqui esperando acontecer? Então, simplesmente a gente não percebe, mas o que acontece? A gente tá só na matéria e não entende que essa busca que a gente está vivenciando hoje é o Apocalipse. Simples. Por quê? Porque a gente não percebe isso. O dia a dia, o que está acontecendo, ele se encaixa perfeitamente em todas as cartas. É como o irmão Gustavo falou ali, podemos passar ela para o nosso cotidiano, ou até um pouquinho antes da nossa vida, né? Então, olha, é um livro complexo de entender, mas também é o seguinte, é a vivência de cada espírito. A busca da libertação do espírito é o que a carta quer dizer, o Apocalipse quer dizer. Ele quer dizer para ti que não é a matéria que vai ser rematada, gente. Não, esquece isso. Ele quer dizer para ti que é teu espírito, a busca sobre o sagrado, sobre Cristo, a doação para ajudar o próximo, a tua libertação é isso. O teu arrebatamento com Deus na hora H vai ser isso, vai ser cada pedrinha que tu fez lá, aí vai dar certo. Por quê? Porque simplesmente estamos preocupados com a matéria, entendeu? Irmão, parabéns, e é isso que eu tinha para contribuir hoje. Muita coisa para falar, mas não tem condição. Deixa assim que tá bom. Tranquilo. Valeu, irmão D'Angelo, por tuas colocações. Passar a palavra para o irmão Jefferson. Boa noite, chefinho. Tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Agora até cada comentário que eu fico, fica a minha cabeça fervilhando, né? Mas olha só, ô D'Angelo, que tu falou ali, meu pai, meu falecido avô, todo mundo falava o que tu comentou. E a gente se remete, realmente, a gente vive o apocalipse a cada dia, porque cada dia é um momento para você pegar e se melhorar, né? Para você pegar e passar dessa para um outro lado espiritual melhor do que a gente está hoje, né? Ao Feira ali, olha, Feira, se tu pegar e se candidatar, meu amigo, eu voto em você, viu? Tu é o cara, bicho, tu tem o dom da palavra aí, mano.
E tu estuda, né? Não é de várzea à toa, né? Com certeza, né? Parabenizar também o Eliseu aí que pegou e puxou, né, cara, essa conversa magnífica aí para nós, conduzida aí pelo Jorge. Mas, enfim, pessoal, o que que eu mais ou menos eu pego e digo de tudo que eu estou ouvindo aqui? A luta entre o bem e o mal é infinita. É diária essa luta do bem e do mal. Agora, uma coisa, cara, que eu fico impressionado é que toda vida que eu chego no centro espírita, né, é sempre comentado. Enquanto nós, pessoas do bem, dormimos, o mal está trabalhando. O mal não dorme, gente. Eles trabalham manhã, tarde e noite e usam as maiores inteligências para pegar e se beneficiarem para o mal, tá? É a Então, essa militância. energia. Oi? É a militância. É. Essa energia cósmica, cara, que está no planeta Terra, não é de Varde à toa, tá? Já vem de outros ciclos. Isso me remete a lembrar ali o que é o Apocalipse, se a gente pensar lá atrás, a antiga Atlântida, né? Foi devastada totalmente, está submersa. Aquilo ali foi o quê? Deus que pegou e interviu. Tinha muita gente ali do bem, com certeza, que também se perdeu na ganância e na arrogância. Então Deus pegou e falou: pô, vou parar, resetar tudo isso daqui porque está errado. O pessoal não entendeu o que está acontecendo aqui. Tu vai mais adiante ali, a Arca de Noé. Vamos de novo, vamos fazer o dilúvio aí, porque esse povo aí, cara, tá tudo errado, não estão aprendendo de novo a lição. Aí vamos indo mais adiante ali, os gregos, romanos, os maias. Aí você vai estudando a linha do tempo, a gente vê que nada mais do que a gente vive. O dia de hoje é o mesmo ciclo de antigamente. A gente vive a ganância, a gente está vivendo a raiva, a inveja, o ego, o orgulho, a apatia, né? As outras pessoas que a gente tem ao nosso lado. Então eu percebo, cara, que o Apocalipse é como foi muito bem colocado aí. A gente vive a todo dia, a todo momento. E a todo dia nos é colocado uma nova oportunidade de se melhorar. E no centro a gente fala, é a última oportunidade na Terra que nós, eu incluo nós aqui, ó, nesse grupo que estamos tendo aqui, porque dessa vez é a última, não vou mais reencarnar na Terra, tá, pessoal? Há muitos com medo do 3 e Atlas, vocês estão vendo agora? Uns dizem que é cometa, outros dizem que é uma nave que está vindo de um intergaláxio. Aquilo ali, cara, é coisa natural de Deus, aquilo ali é quântico. Se ele vai pegar a Terra ou não vai, como foi na época dos dinossauros, ninguém sabe. Agora, o apocalipse teu, do teu dia, de se melhorar, de pegar e passar dessa para um outro lado espiritual melhor, é de cada um. Agora, a inteligência humana nossa que a gente usa, que eu fico ali muito olhando feio, falando, né, cara? É um cara que veio para talvez aí, cara, se candidatar, voto em você, é o cara que vai ser o porta-voz de Deus para pegar e iluminar a cabeça de quem ainda não tem a mente aberta para isso. E nós aqui, como esse grupo aqui, a gente está fazendo isso, e de repente a gente tem que fazer uma militância para pegar o bem e a gente pegar, convidando os que estão mais próximos e abrir a mente, ó, vamos fazer parte de tal coisa, né? Para se melhorar o bem, começar a trabalhar o bem também para os outros. Muita gente está no escuro e não tem essa luz, e eu acho que cabe a nós levar essa luz para eles. É o que eu penso no meu modo de pensar, talvez, né? Ou seja, um cara também que estou me melhorando muito, não sou um cara perfeito, mas eu me sinto muito feliz em estar com vocês a cada dia, porque se eu aprendo lá, eu aprendo muito aqui também, com certeza, e muito mais. Então, no meu conceito, nada mais do que o apocalipse é um dia após o outro, e a gente se melhorar num contexto geral, que eu digo assim, que é como nós fizemos, e um proteger o outro, a nossa evolução espiritual. Talvez um dia a gente se reencontrar, né? Quem sabe a gente se reencontre com as mesmas energias, né? Eu acho que eu tinha para colaborar com os amigos seria isso. Muito obrigado aí, ô Eliseu, aí pela tua apresentação, cara. Olha, baixa depois a ler, porque eu gostei, eu quero ler ela depois com mais atenção, porque o que tu escreveu ali para mim ficou meio rápido a hora que tu leu, e eu gosto de ficar recapitulando, mas parabéns para ti, cara, 10. Jorge, show de bola pela condução. Obrigado, viu, por me ouvirem também um pouco. É isso aí, Jefferson. Muito bem colocado. É a roda de Sansara, né?
Estamos nesse ciclo de Sansara aí. Bom, vamos em frente. Irmão Sérgio, você está com a palavra, irmão. Boa noite a todos, especialmente Boa os que eu noite. não cumprimentei. Inicialmente agradecer ao irmão Eliseu pelo estudo e pela apresentação, conteúdo do que apresentou. Até pedir ao irmão Eliseu disponibilizar para nós no grupo esses slides que ele expôs, porque o que o irmão Eliseu apresentou não é uma coisa para a gente ler e ver e sentir só uma vez. Nós temos que ler, observar, analisar o texto que o irmão apresentou muitas vezes, para a gente dizer que entendeu um pouco do que o que ele quis dizer. Mas Apocalipse são revelações que compreendem principalmente o papel central de Jesus, a luta entre o bem e o mal e os sinais do fim dos tempos. Então, vamos imaginar o Apocalipse como uma profecia. Conhecemos que o Apocalipse foi escrito por João nos anos entre 81 e 95. Então, dá para dizer que tem praticamente 1.900 anos, 2.000 anos para arredondar, né? Agora, se aparecesse um Sérgio da vida em 81 e 95 e dissesse que ia haver enchente em Porto Alegre, que ia haver guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ia haver um genocídio na faixa de Gaza, que ia ter um imperador prepotente na maior potência do mundo, e o Sérgio dissesse aquilo lá, naquela época, que ia ter avião supersônico, que ia ter jato, que o homem ia para a Lua, para Marte, eu seria um profeta. Isto seriam profecias. Acreditasse quem quisesse, acreditasse quem não acreditasse, quem não quisesse, mas isso seriam profecias. Então, aquilo que João mostrou no Apocalipse é para nós alerta, um alerta que podemos dizer profético, porque algumas coisas, como os irmãos já citaram, já estão acontecendo, já aconteceram e já estão acontecendo. Algumas coisas que João revelou há 2.000 anos atrás. Então, o Apocalipse ele é profético, sim. E é iniciático, porque ele fala que o mundo está por acabar, ou seja, o final dos tempos está para acontecer. Entendo que o mundo material acaba quando o nosso corpo morre. Mas não devemos esquecer que a nossa vida não termina aí. A nossa vida vai continuar. E teremos vida plena. Agora vai ter isso quem merecer. Vai ter essa vida plena quem merecer. Se não merecer, vai gramar. Vai gramar. Vai gramar até que chegue ao merecimento. Por isso, nós precisamos cada vez mais evoluir. Evoluir na pesquisa, na busca do bem, na busca das virtudes, na busca daquilo que o Apocalipse, quem sabe, nos revela, como nos revelou o irmão Gustavo, nos revela que hoje
o Apocalipse para nós, o Apocalipse para nós hoje, ele é claro, o mais claro possível quanto ao mal. E o bem não é só a ausência do mal. O bem é uma prática que eleva o espírito, que eleva as pessoas, fazendo com que essas pessoas elevadas espiritualmente sejam exemplo para as pessoas do mal, para o mal, para os que fazem o mal. Essa é a nossa luta. Ela é interior. É nós lutando contra o mal. Como lutar contra o mal? Exercendo o bem, praticando o bem, as virtudes, os princípios. Né? Tudo isso faz com que quem tem o mal ou quem quer praticar o mal se encolha. E nós temos que fazer esse encolhimento de uma forma tão severa até que isso desapareça. Quando isso desaparecer, o mal desaparecer, se é que nesse mundo material vai desaparecer, mas no mundo espiritual vai desaparecer, sim, com certeza vai desaparecer, sim. Então, quanto mais plenos nós estivermos no bem, quando nós sairmos desse mundo material, onde também tem mal, e passarmos para o mundo espiritual, onde só existe o bem, quanto mais bem preparados nós estivermos, melhor será a nossa evolução e, consequentemente, a nossa vida. Por isso, não devemos esmorecer. A nossa luta contra o mal continua. Devemos fazer com que ela, que está dentro de nós, saia e repercuta pelos nossos exemplos a todos aqueles que não estão certos disso. Era isso. É isso aí, irmão Sérgio. Muito bem colocado. É preciso que haja o transbordamento do bem que está dentro da gente, né? Então, se a gente luta pelo bem, se a gente defende o que é o bom, o que é o justo, a gente tem que transbordar da gente, tem que sair dentro da gente e fazer com que esses exemplos também atinjam pessoas que não estão, talvez, no caminho, né? Um caminho bom, um caminho justo. Então, a gente precisa ser exemplos, né? E a principal célula do exemplo é a família. Então, nós temos que ser exemplos primeiro dentro de casa, né? Perante os nossos familiares. E aí é assim que se começa uma transformação do espírito, da gente também, claro. Como bem o irmão Sérgio falou, essa luta do bem e do mal, ela acontece primeiro dentro da gente. Então, você tem que vencer dentro de você, primeiro. E você, como muito bem o irmão Sérgio falou, um belo dia, né, vai haver o desencarne. E um belo dia, né, você vai estar diante de uma outra realidade. E aí, quão preparado você vai estar diante desta nova realidade? Quão digno você vai estar para estar frente a outra realidade? Então, essa dignidade tem que ser preparada agora, não depois. Depois não vai ter como, vai ser impossível. Então, seja digno aqui, para que lá você seja tão digno que as portas se abram para você. Essa é muito bem que o irmão Sérgio acho que quis colocar isso. Né? Obrigado, irmão Sérgio. Vou passar a palavra agora para o irmão Eduardo. Eduardo, está com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Primeiramente, queria parabenizar e agradecer o irmão Eliseu, né? Porque a apresentação dele está rendendo aí várias falas, várias análises, né? Eu não vou me alongar muito, não. Vou ser mais breve hoje, né? Assim, mas eu vejo, pegando um pouco do gancho do que os irmãos falaram, mas eu vejo o Apocalipse como uma leitura simbólica, né?
onde a gente vê muito das 7 leis herméticas. Então, vou pegar o gancho do Jorge aí, que falou da questão do medo, né? O medo, não devemos temer o fim do mundo, mas talvez devemos temer o fim do mundo se olharmos para dentro, né? E pensar que a gente não está falando do fim do mundo físico, mas sim do nosso caminho, né? Porque o Apocalipse ele mostra um caminho, né? Então, o caminho da evolução espiritual. E esse caminho vai levar a um fim que vai levar a um julgamento final, né? Que nada mais é do que causa e efeito, né? Então, o julgamento não é uma punição, né? Mas talvez ele seja apenas os efeitos das nossas escolhas, né? Porque todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Então, na verdade, não tem punição, né? Tem você colher o que você plantou, né? E aqui me leva muito a várias das nossas apresentações aqui, discussões que a gente teve, e me lembro de uma reunião, a gente quando a gente estava estudando o Corpus Hermeticum, né? E aí, justamente em uma das apresentações, eu comentei que lá no final a gente vai estar como na beira de um precipício, onde se eu me jogar, eu vou pro todo. E se eu não me jogar, eu vou ficar ainda na questão da singularidade, no individual, né? No eu, no preso ao eu, preso ao ego. E que talvez esse fosse o passo mais difícil de ser dado, de você abandonar o seu eu, abandonar o seu ego e se juntar ao todo, se juntar à energia suprema divina, né? Então, o que acontece? Isso me leva justamente a esse momento de tentar entender um pouquinho. Mas se a gente for ver, tem várias questões aqui, pegando como exemplo, né? Se a gente pega como o irmão Feyer colocou ali as 7 cartas às igrejas, se a gente for pegar as 7 cartas, pode remeter à questão também dos 7 chakras, da energia, vibração, né? Então, assim, a gente vê a questão da polaridade muito evidente, luz e trevas, bem e mal, né? E a transformação, né? Que aí eu quero chegar em outro ponto, mas vamos lá. Eu vou colocar algumas coisas só que eu anotei para a gente refletir, sem me alongar muito. Mas a primeira questão é que, assim, o Apocalipse ele não deve levar ao medo da destruição física. O Apocalipse é um chamado à transformação, à transmutação, né? Uma transformação interna, né? Não é o colapso e o fim do mundo físico, mas é a queda do ego e a purificação da alma, purificação do ego. E aí é justamente isso que a gente entra, que é desse momento em que você está no precipício e se jogar. Então eu acho que aqui ele traz justamente o caminho, né? A interpretação que eu vejo é justamente a gente tem mania também de polarizar a coisa. Então, a matéria e o plano espiritual. Como se o mundo material fosse o ruim e o espiritual fosse o bom, quando a gente tem que trazer esses dois mundos e unir eles para que a gente possa viver o plano espiritual no mundo físico. Então, a gente tem que transmutar a energia, a gente tem que fazer essa transformação. Então, o que eu queria trazer hoje é isso, eu queria agradecer aí mais uma vez ao irmão Eliseu, obrigado, irmão, que agora, né, no final do ano, vai deixar de ser escudeiro e vai a cavaleiro, né? Então vai ser muito bom ter você aqui do nosso lado já como cavaleiro ano que vem, irmão. Parabéns pela apresentação. É isso aí, irmão Eduardo. Muito bem colocado aí tuas ponderações. Eu sempre até tinha, não tinha notado, não tinha lembrado, né, que você traz muito esse aspecto a matéria tem a sua importância, né? A matéria não é de todo mal, não existe essa luta tão dramática entre matéria e espírito. Não, a matéria ela existe por um propósito, senão ela nem existiria. Então como o irmão Eduardo falou, nós precisamos fazer essa transmutação aqui na matéria, né? Precisa ter esse entendimento aqui na matéria. Muito bem colocado, irmão. Vou passar agora a palavra para o irmão Maurício. Irmão Maurício, toca a palavra, irmão. Boa noite aos irmãos, né?
Inicialmente, parabenizar o irmão Eliseu pela apresentação, nosso comendador Jorge pela condução dos trabalhos. Não tenho a acrescentar hoje. Acabei chegando atrasado, peguei a apresentação no final. Só deixo meus parabéns aí ao irmão pela brilhante apresentação e fecho minha palavra. Valeu, irmão Maurício. Obrigado por tua disponibilidade de estar hoje com a gente aqui, tá? Vou passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, tá com a palavra. Os irmãos, que noite, hein? Eu tô vendo a imagem do irmão Eliseu ali com aquela espada gigante atrás dele ali, todos os irmãos estão vendo o fundo que ele colocou, e hoje, irmão, você foi um verdadeiro cavaleiro templário, né? Com essa espada gigante aí, você foi um, um lutador do bem contra o mal, né? Usando a metáfora da parte gnóstica da interpretação do Apocalipse. Parabéns, irmão, e obrigado por você ter nos revelado tanta coisa interessante hoje e todos os irmãos também terem falado muitas coisas brilhantes. Eu vou tentar ser breve aqui, anotei bastante coisa, mas para não ser repetitivo também, né? Não falar muita coisa que os irmãos falaram. Eu gostei do termo que os irmãos colocaram, alguns irmãos colocaram, que o irmão Eduardo falou há pouco sobre o medo, e o comendador Jorge também falou sobre o medo, né? O medo e o prazer parece que são os sentimentos que mais movem a humanidade na matéria, né? Ou por medo a gente toma decisões, né? Por medo de algo acontecer com a gente, ou por o prazer que pode nos gerar aquela decisão que a gente toma, né? Então parece que de modo muito geral a gente toma a decisão baseada em medo ou baseada em prazer imediato. E eu não gosto da interpretação através do medo do Apocalipse, né? É interpretação minha, né? Eu gosto mais da parte simbólica gnóstica. Por quê que eu gosto mais? Agora eu vou defender a minha opinião, né? Porque ela prega mais a autorresponsabilidade, né? Vamos dizer assim, né? Que ela mostra a jornada que aprisiona a alma na matéria, que fala do exílio da alma na matéria, né? Mas não o lado ruim disso, né? O lado de evolução da nossa alma, né? Ela desce na matéria para evoluir o nosso espírito, né? E tudo se torna essa busca espiritual, né? Que é o que a gente faz toda quinta-feira aqui, né? A gente está no campo da matéria, tentando evoluir o nosso espírito para nos tornarmos seres humanos melhores, né? A luta do bem contra o mal, no ponto de vista mais simbólico, né? O conflito interno entre a nossa centelha divina, né? Que está dentro da gente, e as forças da matéria, que é onde a gente tem que tentar conviver com harmonia, como o irmão Eduardo sempre prega, né? A matéria não é de todo ruim, né? Mas a gente tem que saber como a gente vai interpretar isso de forma que a gente evolua a nossa centelha divina, e o irmão D'Angelo sempre dá dicas preciosas, né? Não adianta eu ficar divagando, né? O que é melhor é eu ser um ser humano mais grato, né? Exercer sempre a nossa gratidão, exercer o nosso autocuidado e o cuidado com os outros irmãos também. E um termo que eu gostei de ouvir ali foi a Nova Jerusalém, né? Ou a Jerusalém Celeste, né? A gente tentar construir esse mundo, né? Esse mundo espiritual, buscar ascender, mas aqui na matéria a gente tentar tornar ele melhor, né? E a questão do fim dos tempos, né? O fim dos tempos não como uma finitude da matéria, né? Mas como a verdadeira libertação do espírito, né? Então, essas foram as minhas interpretações que eu tive. Irmão Eliseu, parabéns e obrigado novamente. E era isso, meus irmãos. Muito bem, obrigado, irmão Max, pelas colocações. Agora eu vou passar a palavra para o irmão Eliseu, fazer os arremates finais. Irmão, toca a palavra. Mas que livro difícil, porque quando eu montei o trabalho, pensei que a gente já está discutindo mais sobre a parte de como interpretar, se era preterista, se era futurista, né? E a gente foi para um rumo totalmente diferente que eu estava pensando. E todo mundo colocou, né, o ponto que mais destacou e que mais gostou. E realmente eu acho que eu estava vendo de uma forma, e depois todo mundo aqui comentando e tal, eu vou ter que estudar mais um pouco, mas a parte do Apocalipse, onde a gente consegue trazer para dentro da gente, né, na forma prática. Eu sempre procuro
interpretar as coisas na forma prática. Aonde é que eu melhoro como pessoa, como ser humano, né? Todas as apresentações, né, que a gente faz aqui ou que eu vou estudar, né? Então, o que que eu melhoro? O que que eu trago de melhor para mim do que essa mensagem vem trazer? E o irmão Fer foi muito feliz na comparação que ele fez ali. Claro que ele levou o lado do contexto político, e não importa de que lado esteja, mas você percebe como você consegue trazer isso para a política e tanto para o lado espiritual. Você vê como esse livro tem a força, como teve uma inteligência tão grande lá atrás para trazer esse contexto que é aplicável 2000 anos depois, quase, né? E ainda em vários setores, ou seja na política, seja no crescimento pessoal, seja na parte espiritual, é, 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 seja na parte da humanidade como em si. Eu vejo que a colocação do D'Angelo, eu acho que isso é de família, porque da minha família sempre teve esse comentário de que o mundo acaba para quem morre, para quem chega ao final do ciclo, aquele acabou. Ela vai voltar, depende da religião, do contexto, mas aquele fulano ali acabou ali. Então, o dia final chegou para ele. E eu acho que o Apocalipse, nós temos que perder esse medo, porque quando eu li ele, escutei ele a primeira vez, depois comecei a estudar ele, parecia assim, cara, se eu não seguir as regras aqui, eu vou queimar, cara. E realmente, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, que é um livro que a gente tem que ler mais, que é um livro que a gente tem que trazer para nossa vida, porque tem muita coisa, claro, sabendo interpretar, né? Daquela forma de você evoluir como pessoa, como espírito, porque tem muita informação boa. A parte gnóstica mesmo, vocês viram, cara, quanta coisa boa que vem agregar na nossa vida espiritual, pessoal, quanto ensinamento, né? Agradecer os comentários dos irmãos, né? Isso aí, vocês sabem, faz a gente dar aquele salto de espiritualidade, de entendimento, né? E anotei várias coisas aqui, mas se eu ficar falando vai dar muito tempo de novo. Então, assim, obrigado, irmãos, obrigado mesmo pelas colocações aí. E acreditem que hoje eu entrei de uma forma e saí de outra forma completamente diferente, um entendimento totalmente diferente desse livro, que é muito fera, é muito bom vocês verem. Obrigado, irmãos. É isso aí, irmão Eliseu. Obrigado pela tua apresentação. Vamos encerrar aqui a nossa reunião de hoje.